Pronto. Olha só. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos implementar, vamos falar de teste, né? Vamos implementar os testes para essas classes que a gente fez aqui na sessão passada. E aí nós vamos falar um pouquinho de cobertura de código, alguns programinhas que a gente pode usar para fazer isso. A própria ferramenta já tem isso. O Android Studio, o VS Code tem aí, mas eu gosto de usar uma externa aqui que dá para ver muito legal. A gente pode começar a fazer teste, tá? O ideal é você construir o código a partir do teste, ou seja, você constrói o teste vai falhar, você constrói um código para passar naquele teste. Esse é o TDD, que é o Test Driven Design. Você constrói a tua aplicação toda a partir de testes. Com isso você tem a aplicação já, digamos assim, ela já vai nascendo com a cobertura de código praticamente em 100%. Você vai gerando tudo do teu código de produção, teu código que vai criar a tua aplicação a partir do código dos testes que você escreveu. Como nós escrevemos já um bocado de coisa aqui, que não é tão grande assim, né? A aplicação está bem pequenininha. Com base totalmente fora dos testes, ou seja, criando coisas e testando na própria aplicação para ver ela funcionar e etc. O interessante é que a gente cria os testes para ter certeza de que aquilo ali está funcionando e que vai continuar funcionando daquele mesmo jeito sempre. Ou seja, se você mexer em alguma coisa que eventualmente quebre a aplicação, eu vou tentar colocar num cantinho aqui. Vamos colocar aqui, ó, vai tapar a cara dos bichos feios aí, mas não tem problema não. E que a aplicação continue funcionando sem... que você continue funcionando a aplicação e você não consegue quebrar a aplicação, ou seja, o teste te garante que ela continua funcionando. Você mexeu em alguma coisa que você não tem muita ideia do que é, o teste está dizendo, bom, você mexeu, pelo menos naquilo que já estava funcionando, vai continuar funcionando. Vamos lá, a gente pode começar a escrever isso aqui de qualquer lugar e de qualquer classe. Nós vamos ter que cobrir todo o código de todas as classes, tá? A gente pode começar, por exemplo, escrevendo um teste aqui para a entidade, que é a nossa entidade. E aí, Alanzinho? A nossa entidade é a classe que não depende de ninguém. E aí vocês vão entendendo depois a relação de injeção de dependência, exatamente dentro desses testes, como é que fica essa questão de você poder injetar qualquer objeto lá dentro e não depender daquilo que está sendo criado. Tá? Vamos lá. Vamos começar criando o teste aqui da classe counter, tá? Que é a entidade, desculpa. A entity, counter entity. Deixa eu tomar uma água aqui. O nosso objetivo é testar toda essa porcariada aqui. Tá? Então eu até já criei uma unitzinha de teste aqui. Lá na pastinha de teste, você provavelmente, o ideal é que você crie na mesma estrutura de pastas e eventualmente com os mesmos nomes das classes que você, né, dos arquivos que você está testando. A única diferença é que você bota lá um underlinezinho teste na frente, só para diferenciar o nome do arquivo, para não dar conflito depois aí, etc. Tá? Mas você cria na mesma estrutura, quer dizer, você vai procurar o teste da counter entity, você vai na pasta teste, na mesma pasta counter que tem aqui dentro, o arquivo counter entity teste vai estar lá dentro. O teste é simplesmente um programa, gente. Teste de unidade aqui, né? Ele é um programa, você faz um programa que vai validar aquilo que você espera que aconteça no teu código, tá? Ele funciona sempre na base do AAA. Eu sempre esqueço o que significa o AAA. Arrange, Act e Assert. Isso aí, tá? O que é o Arrange? A gente vai fazer aqui o Arrange, depois a gente vai fazer o Act, depois a gente faz
o assert. Aí o Copilot já entendeu o que nós vamos fazer. O arrange, a gente vai fazer o arranjo, a gente vai montar o cenário para agir, para executar uma ação, e depois a gente vai se certificar, se assegurar do que foi feito nessa ação. Então o arrange é basicamente criar as nossas classes, a instância das classes que a gente quer testar e das dependências dela, inicializar aquilo com alguns valores e etc. E depois a gente vai agir, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, vamos testar os valores iniciais, por exemplo. Ou seja, eu estou criando um counter entity, o que eu quero que ele exista, tá? Ou seja, quais são os valores que eu quero que esse counter entity exista. Ou seja, se eu passar o value aqui como 0, por exemplo, eu quero que ele exista como 0, o valor, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, só para fazer no esquema do AAA, tá? Por exemplo, eu vou fazer aquilo ali, qual é a minha ação? O counter entity, por exemplo, o value 10. O que eu espero que exista? O que a gente espera? A gente faz um expect, ou seja, eu quero que o meu counter entity.value seja 10. Ou seja, esse mesmo 10 que eu estou passando, ele vem para cá. Se a gente quiser fazer alguma coisa do tipo aqui, ó, por exemplo, final initial value, por exemplo, boto qualquer valor aqui, certo? Eu vou passar ele aqui e eu espero que ele exista aqui. Ele vai reclamar, acho que até aquele que pode ser como const. Então a gente roda o teste e o teste passou, tá? Então a gente validou uma parte desse código todinho aqui. Ou seja, basicamente nós estamos validando só isso aqui, ó. O valor aqui tem que ser esse. Ou seja, eu estou dizendo que pelo teste eu quero que isso aqui seja exatamente isso. Porque se você vier no teu código e fizer isso aqui, por exemplo, olha, int value aqui, por exemplo, vou fazer um required aqui, por exemplo, tá? E você vier aqui e colocar 6, por exemplo, tá? Ó, teu código não tá quebrado, tá? Em termos de compilação, teu teste também não tá quebrado em termos de compilação. Só que teu código tá fazendo uma coisa e o teu teste tá querendo que ele faça outra. Então nós vamos rodar aqui, ele vai quebrar, ó. Beleza. Reclamou aqui para mim, ó. Eu esperava que fosse 50, tá 6. Poxa, mas eu passei aqui 50. Se você quiser tirar esse initial value, botar os valores aqui, etc. Eu botei só um aqui, só pra gente não ficar mudando os valores aqui. Bota 50 aqui, bota 50 aqui, etc. Mas o teste está dizendo, cara, tem uma coisa errada. Alguém mexeu no processo e não está funcionando, tá? Então, aquele teste está garantindo que o valor que você passar como parâmetro é colocado dentro da variável value. Pronto, tá? Vamos lá. Vamos dar o play no teste novo aqui, ele vai passar de novo. Beleza. Tá? E aí, eu rodo um scriptzinho aqui muito michuruca, tá? Depois vou dar mais informações para vocês. Tem que instalar esse gen HTML aqui. É a coisa mais fácil aí para instalar no Windows, para instalar no macOS, etc. É um programinha, uma packagezinha aí, que ela pega o arquivo que o Flutter gera de cobertura de teste e gera um HTML bem visual assim mesmo do que está sendo coberto com testes no nosso código. Tá? Depois ele só vem aqui e abre o Chrome aqui para poder mostrar isso na tela. Então vou vir aqui no terminal e ó, vou rodar esse test coverage aqui. Eu acho que tá até numa... Ah, não tá não.
Deixa eu ver se está aqui para baixo. Se eu tinha colocado ele aqui para baixo em algum lugar aqui. Aqui, tá aqui, ó. Esse teste coverage aqui. Deixa eu tentar mudar o layout dessas janelas aqui um pouquinho para caber todo mundo. Fazer uma bagunça de tela aqui onde vai tentar caber todo mundo nessa biboca aqui. Aí, aqui não deu ainda, não consigo clicar. Pronto, se eu colocar aqui, vai dar para ver todo mundo aqui. Deixa eu puxar esse coverage para cá e botar ele aqui, pronto, que aqui tinha um outro. Vou aumentar um pouquinho aqui. Então esse cara aqui está me dando uma cobertura de código. Está dizendo, cara, olha só, a tua pasta, o teu diretório counter, tem só 10% do código que tem dentro dessa pasta que foi testado. Existem rotinas de teste que passaram e validaram aquilo ali. A gente pode entrar aqui dentro. No caso, só tem a counter entity sendo testada até agora, né? Então só 10% dela está sendo testada. Se a gente abrir aqui, a gente vai conseguir ver o que está sendo testado, ó, e o que ainda não foi testado. Ou seja, eu só consegui identificar, ou melhor, eu só consegui escrever testes que validam a inicialização dele aqui. Mas, por exemplo, eu não testei o increment value aqui, ó. Ou seja, não tem nada acontecendo aqui que me garanta que esse increment value está funcionando, esse from JSON, esse to JSON, esse copy with, etc. Essas coisas aqui precisam ser testadas, tá? Então, a gente vai vir aqui no código, no nosso counter test, tá? E a gente pode testar, por exemplo, vamos testar aqui esse factor, porque aqui nós estamos testando o constructor, ó. Vamos na ordem das coisas como elas acontecem. Vamos testar o factory, ou seja, quantos factors a gente tiver, quantos nós vamos testar aqui dentro. Então, deixa eu copiar ele aqui rapidamente, só para me lembrar o que eu estou testando. Ó, eu estou testando o counter entity, pronto, from JSON, certo? Beleza. É basicamente a mesma coisa, só que nós vamos testar agora a partir desse from JSON. Então, aqui o que nós vamos fazer? Ó, nós vamos passar aqui, em vez desse initial value aqui, nós vamos passar um map. E olha, é aqui que você testa bastante aquelas coisas que a gente às vezes coloca qualquer coisa aqui para fazer esse, que vem, o map que vem da tua API, certo? Aí você vai montar o teu model. Vem um trem cagado lá no teu model, na tua API, a tua aplicação vai quebrar. É aqui que você testa ela para que você fala, cara, você pode mandar o que você quiser aí da API, a aplicação ela não vai quebrar. Você não vai ter problema de crash, de aquelas telas vermelhas na tela, de problema e etc. Tá? Então, pode falar. Christian, eu posso testar não só mocado, mas também fazendo requisição na API? Aí já é um teste de integração, tá? Você pode testar, tá? Você vai testar chamando da API, mas aí já é teste de integração. Aqui nós vamos simular uma resposta da API, tipo assim, faz de conta que a API me respondeu isso. Locais, né, você vai tentar quebrar, você vai tentar enfiar alguma coisa aqui nesse JSON para quebrar o código. E aqui já vai ficar claro que nós vamos conseguir quebrar de primeira aqui, porque ele não tem proteção praticamente nenhuma aqui, ó. Ele tem só uma proteção de null, um null safetyzinho aqui acontecendo, mas vai ser a coisa mais fácil quebrar esse carinha aqui, tá? Então, vamos supor, recebi um JSON que não tem nada dentro, ou na primeira versão, né, você pode criar aí um JSON que é o JSON que você espera que esteja funcionando, ou seja, eu recebi aqui um JSON cujo value, por exemplo, é 50. E aí eu espero então que ele tenha instanciado o meu counter entity a partir desse JSON e o value tem que ser 50 porque é esse mesmo valor aqui. Ó,
Então, se você recebeu o teu JSON lindo, maravilhoso, tá? Ele vai estar desse jeito aqui, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, porque eu acho isso aqui muito sujo, ficar botando esses comentários aqui, tá? É importante que vocês lembrem o que é que você está fazendo, quer dizer, o arranjo, a ação e o teste, tá? Vou nem botar leite aqui não, porque eu vou fazer outras aqui. Ó, se vier tudo bonitinho, tudo certinho, show. Mas e se no lugar desse value, tá? Por exemplo, vier nulo. Veio nulo aqui no lugar desse value. O que a gente espera que aconteça aqui nesse valor? Você vai falar, legal, eu espero que seja 0. Certo? Você vai rodar o teste, ele vai funcionar. Tá? Se você falar assim, não, cara, não pode ser 0, tem que ser -1, por exemplo. O que vai acontecer? Aonde é que lá no teu código ele trata esse value como null e coloca -1? Você vai olhar no teu código, você vai ver que é aqui, ó. Esse pedacinho aqui que faz isso pra gente. Então eu teria que colocar um -1 aqui para que esse código passe nesse teste, tá? Então, se alguém algum dia mudar o comportamento desse 0 por qualquer motivo, ou seja, tá nulo é 0, alguém vier aqui colocar tá nulo é alguma outra coisa, o teu teste vai reclamar porque ele vai estar dizendo, cara, foi escrito pensando que nulo é 0, esse comportamento mudou, é diferente agora? Você vai mudar tanto aqui no código que faz isso, quanto no teste, no valor esperado, sendo 0, tá? E aí a gente começa a vir e fazer o seguinte, beleza, você está esperando 0, um valor ali, né? Legal. E se eu colocar ABC? O que a gente espera que aconteça? Né? Veio tudo cagado lá da package, da API, perdão. A API mandou esse trem tudo cagado aí, mandou o value e ABC. Cara, você vai falar, não, isso aqui não é um valor. Isso aqui qualquer bagunça aí, no é valor, é a mesma coisa que então estiver mandando null. Então eu quero que seja 0. Beleza, vamos rodar. Pau, quebrou. Ó. Type string is not a subtype of type int. Esse erro aqui, ele vai dar na tua aplicação, lá na cara do usuário, com isso aqui. Entendeu? Vai ficar vermelha a tela, vai fazer alguma coisa, vai dar alguma titica, porque a API está mandando coisa errada. Você pode falar, pô, mas a API não era para mandar. Pode falar. Uma dúvida. Quando acontece esse tipo de quebra de tela, aparece realmente igual para nós aparece no debug lá, telazinha, type, não sei o que, igual tá aí. Uhum. Lá no app? Geralmente trava, né? Fica em branco a tela. Dependendo de onde acontece, não acontece nada, fica tudo travado. Agora se for no safety, não sei. Entendeu? Mesmo. Então, você vai falar, cara, eu preciso me proteger. Então, veja bem, gente, ó, eu não estou consultando a API, eu não estou esperando a API estar online ou offline, eu não estou esperando o cara mandar um trem errado para eu proteger a aplicação. O que eu estou fazendo? Eu vou escrever protegido, porque se um dia acontecer errado, ninguém vai ligar pro Christian dizendo, Christian, tá quebrado ali, tem que consertar. Eu vou falar, cara, olha só, você mandou ABC, eu estou entendendo que isso não é um número, eu estou assumindo o valor default igual a 0. Se esse valor default igual a 0 tem outras consequências na aplicação, por exemplo, vamos supor que isso aqui fosse o seu saldo bancário, saldo da tua conta, o saldo de pontos que você tem no jogo, sei lá, um valor que é numérico. Você assumir que o cara mandou um trem cagado e você assumir que é 0, o usuário pode olhar e falar que tem 0. Ele vai ligar para a empresa, ele vai abrir um chamado e alguém lá vai reclamar dizendo, cara, realmente está indo troço cagado lá, mas a aplicação não está crashando, a aplicação está mostrando alguma coisa, entendeu? Que não tem saldo, você pode gerar um log disso aqui e ir para outro lugar, mas a aplicação mesmo não crashei, a aplicação continua funcionando, tá? Então vamos lá,
Como é que a gente corrige isso aqui? A gente vai fazer aqui, ó, um int.try parse. O que é try parse? Ele vai tentar transportar isso aqui, ou transformar, converter o conteúdo que está aqui dentro num número inteiro. Se ele não conseguir, ele silenciosamente retorna nulo. Se ele retorna nulo disso aqui, a gente assume, em caso de nulo, 0. Aí ele retorna 0, e aí a gente pode dizer que vai ser igual a 0 aqui. Então, o que... aqui, ó, tá certo. Aqui é, por exemplo, toString. Isso. A gente precisa converter isso para uma string, para ele pegar esse valor e tentar trazer para a gente. Ou seja, pode falar. Não, desculpa, só Tá. possível. Ou seja, a gente pode mandar a cagada que for aqui dentro. Qualquer coisa que vem aqui dentro. O que é qualquer coisa? Qual é a variável que aceita qualquer coisa? String. Certo? Você enfia qualquer coisa dentro de uma string. Todo objeto pode ser convertido aí eventualmente para uma string. Então ele vai pegar o que tem aqui dentro, vai converter para uma string, e vai tentar converter essa string com um try parse. Se der pau, beleza. Você pode criar alguma bibliotecazinha. Eu tenho algumas bibliotecas para fazer isso aqui de forma mais eficiente, para não fazer esse toString aqui nesse momento e etc. Tá? Você já testa, você pede um dynamic e testa. Se o dynamic que eu estou recebendo é um inteiro, já retorna o inteiro. Se é nulo, retorna o valor default. Se não, faz o try parse do toString, try parse desse jeito, retorna esse negócio aqui. Mas do jeito que tá aqui, você não vai perder muita coisa de performance não, e é totalmente aceitável você fazer dessa forma aí. Ou seja, a gente enfia qualquer coisa aqui dentro, string vazia, se a gente quiser, uma data, passa um date time aqui, a gente pode passar um date time, né? Vamos fazer ABC aqui, se você quiser até ver, cara, eu tô passando um date time aqui, vou passar aqui, ó, datetime ponto now, tem que ser 0, tem que passar, beleza, passou, ótimo. E aí vamos ver como é que está a nossa cobertura de código. Obviamente que não incrementou muito mais do que isso aqui, provavelmente só o factory, tá vendo? Cobrimos o factory. Aí agora nós vamos fazer o toJSON. Beleza, vamos fazer aqui, vamos copiar esse cara aqui, vamos fazer o toJSON. Então a gente vai criar esse cara aqui. E o que a gente espera aqui, por exemplo, que o counter .toJSON seja o quê? Aí é que tá, ó. O que a gente espera que o counter toJSON seja, tá? A gente espera que ele seja isso aqui, ó. A gente espera que ele seja o counter entity .value. Ou seja, o valor que tiver lá, você espera que esteja aqui. Aqui entra uma questão do teste, que é o seguinte. Christian, você poderia ter pegado esse 50 que está aqui e colocado aqui, desse jeito? O teste vai passar do mesmo jeito. Poderia, tá? Mas fazer dessa forma aqui, ou seja, você está obrigando que ele retorne, né, que o código que esteja construído lá, retorne o value que está no counter entity. Porque se por qualquer motivo, vou chutar um negócio aqui bem maluco, tá? Se o cara enfiar qualquer outra variável aqui do meio do coisa, por exemplo, que ela está valendo 50, e você vem aqui, passa 50 aqui, tá? O código, o teste passou, mas o teu código não está fazendo aquilo que você quer que ele faça. Aí
a intenção de você escrever o código aqui assim é quando você estiver fazendo o código com o TDD, quer dizer, primeiro você estaria construindo isso para depois você ir lá e implementar esse método toJSON. Esse método toJSON é como se ele não existisse aqui. Aí você está construindo o teste, falando, eu preciso de um toJSON, e esse toJSON tem que retornar value, essa string aqui com esse nome, e o value que está dentro da entidade, certo? Aí você vai falar, legal, vou construir um método lá toJSON que faz isso. Você vem aqui e vai construir ele, o value é o value que está lá, e tarará. Entendeu? Você cerca mais o teste fazendo referência no retorno aos valores que você espera que ele retorne dentro de outros objetos, os valores da própria entidade. Você pode botar as duas coisas aqui se você quiser. Se o seu teste ficar 200%, se você quiser, cara, olha só, eu quero que ele retorne o valor e esse valor tem que ser igual a 50 porque eu passei 50 aqui. E você vai rodar esse teste aí, beleza, ele vai passar do mesmo jeito. Aqui nesse caso, o que abunda não prejudica. Teste demais, a única coisa que ele vai te prejudicar é o tempo que vai demorar para rodar todos esses testes. Mas quanto mais testes você escrever, mais seguro, mais cercado tá a tua aplicação. Vocês têm alguma pergunta? Tá tranquilo? Eu tenho, mas é mais... Acho que melhor deixar pra depois já. Então tá. Mais chato. Então tá. Não, Se você quiser falar, a gente vê se encaixa agora ou se nós vamos abordar logo em seguida. Não, porque, ó, por exemplo, eu trabalho hoje com uma aplicação que é basicamente um criador de atividades. Então, eu crio essa atividade e ela me retorna o JSON que foi gerado um JSON novo. E aí tem algumas variáveis de retorno, por exemplo, o ID, que ele é variável, ele vai variar ali. Então, como a gente faria para testar nesse caso, sendo que esse ID ele não é previsível? Então, entendi o que você está falando, entendi. Vamos supor, né? Imaginando aqui, então, alguma coisa desse tipo, por exemplo, ele é um ID aqui, e aí ele retornaria um ID, por exemplo, aqui eu não tenho o V4, eu não tenho essa package instalada aqui, mas vamos supor que fosse alguma coisa desse tipo. Ou seja, cara, ele vai retornar um trem aqui que é aleatório, é gerado e de qualquer forma, tá? O que você pode testar desse ID cara, o ID não pode ser vazio. Ou o ID tem que ser, por exemplo, um UUID V4. Nesse caso a gente tem como, inclusive, testar. Entendeu? Você tem como testar se a string que está sendo passada aqui como parâmetro é um Unique ID aí da versão 4, tem versão 6 e etc. Você pode testar esse tipo de coisa. Mas você não tem como testar. Eu espero que seja esse valor, porque é um valor totalmente aleatório. Você pode, inclusive, testar a aleatoriedade dessas coisas. Ou seja, você chama, um ID. Aí você chama de novo para gerar uma outra instância. Tem que ser um ID diferente. Tem que ser um ID diferente do primeiro. Então você chamou 10 vezes, tem que ser 10 IDs diferentes. Quer dizer, você consegue forçar a pessoa que está construindo esse código aqui a implementar isso de forma aleatória. O que você faz dentro do teste são duas pessoas diferentes que estão disputando, que estão, não vou dizer competindo, mas é uma forçando a outra a trabalhar. Você é a pessoa que está construindo as duas coisas, os dois lados do código, tá? Mas você tem que imaginar aquela regra do aspira. Você tem que imaginar o seguinte, vou foder com o cara que está lá do outro lado, mesmo que o cara que está do outro lado é você. Você vai escrever um código aqui para quebrar o código que você fez. De forma que, se você escrever alguma coisa lá que dê para burlar a regra do teste, mas não dê para... vai quebrar a tua aplicação na forma lógica, mas não vai quebrar teu teste, parabéns. Você escreveu um código bom lá, do lado de lá, ruim foi quem escreveu o teste. Então alguém do teste vai ter que pressionar, forçar
a fazer aquilo ali. Você pode fazer aqui, cara, eu quero que gere 200 códigos aqui, faz um loop. 200 códigos, gera aí, todos esses IDs têm que ser diferentes, eu não posso pegar nenhum ID igual ao outro. Você já força o cara lá a fazer alguma coisa desse tipo aí de alguma coisa randômica, mas na maioria das vezes Toda padronização, né? Por exemplo, se o número de caracteres for igual, pelo menos for ser 10, você testa para se vir menos de 10 tá errado. tá Né? errado, Tudo exatamente. que for padrão. Exatamente. Tudo Como? que for padrão. Exatamente. Tudo que for padrão você vai testar. Tudo que for padrão você vai testar. Então, por exemplo, você pode, vamos supor aqui que ele tivesse O gerado. envio dos correios, né? Vem BR e tantos dígitos. Aí você compara. Exato. Você fala assim, cara, eu espero que o que esteja aqui dentro tenha essa característica. Então, por exemplo, aqui nesse caso, ó, se a gente fizesse um teste aqui, quer dizer, o que eu esperaria aqui, tá? Ó, vamos fazer um outro teste aqui, olha. Eu espero, aí eu posso pegar o JSON aqui, né? Eu posso fazer o JSON dele aqui, quer dizer, um map de string dynamic, o JSON, quer dizer, vou pegar aqui o JSON aqui, né, para ficar gravado. Cara, eu espero que o JSON seja isso, eu espero que ele seja desse jeito, e eu também, vou tirar essa vírgula daqui só para ficar na mesma linha aqui, ó. Ele reclamou map de string. É que tá string double. Double aqui, eu que errei a digitação. Aí você fala assim, cara, eu espero que esse JSON, o ID dele, por exemplo, aí você vai fazer um toString.length seja 10, por exemplo. Ó, aqui, 10. Essa merda tem que ter 10 caracteres. Sempre é 10. Nunca é menos de 10. Nunca é mais do que 10. É sempre 10. É uma regra que eu inventei aqui agora, tá? Então você vai testar esse tipo de coisa. Se não vier com 10, temos um problema. Não veio com 10. Não, cara, tem que vir com 10 caracteres aqui. O que você tem que gerar aqui nessa porcaria tem que ter 10 caracteres aqui dentro. Você pode testar isso tudo. Você falou que tem que começar com BR. Entendeu? Você vai. O que ele falou aqui? O que ele tá reclamando aqui? Eu não ia falar isso aí, porque lá, especificamente o código postal dos Correios do Brasil, vem tipo BR e mais uma sequência de coisa doida. Se você esquecer o BR, ele não passa. Exatamente. Aqui não tá nem passando porque eu estava esperando que não exista o valor ID e ele veio aqui com um valor ID maluco aqui, etc. Tá? Bom. Vamos lá, vamos tirar esse teste daqui, que não faz parte do nosso contexto. E vamos até... Eu acho que ele já vai rodar aí, né? Roda o teste coverage aqui. Beleza. Ficou faltando só o increment value e o copy with. Beleza. Vamos fazer aqui o copy with correndo, que é muito fácil. Copy with. Um monte de coisa doida ali, né? Vamos criar esse counter entity desse jeito aqui. Aí eu vou criar um counter entity 2 aqui. Aqui eu nem preciso estar desse jeito. Pode ser assim, sem problema. E aqui eu tenho um counter entity 2 que eu vou fazer aqui copy with. Eu quero aqui o valor, por exemplo, que seja 100. Aí o que eu vou fazer como expect aqui? Eu quero que o meu counter entity 2.value seja 100. Esse copy with aqui, vou até fazer diferente. Vou fazer assim, em vez de 100, value mais 1. Na realidade, eu espero que seja 51 aqui. Tá faltando o que aqui? Tá faltando isso. Pronto, rodou. E no final, a última coisa é o increment. Então, beleza. Vamos lá, vamos fazer o increment. Increment value. Aí eu venho
increment value, o que eu espero? Mesma coisa, 51. Ou você pode até escrever assim, ó. Quero que a nova cópia gerada seja a cópia antiga mais 1, porque é o que está aqui dentro, ó, mais 1. Então esse mais 1 que está aqui, ó, value mais 1. Você transfere para cá, ó, value mais 1. Você está fazendo como se fosse os livros de contabilidade, que você coloca a operação de um lado, você tem que ter a contrapartida do outro lado. É como se fosse um balanceamento, entendeu? O teste é para isso, você tem um double check, você tem a regra de um lado do outro. Ah, caramba, don't repeat yourself. A regra está de um lado e a regra do outro. Cara, o teste é como se fosse um outro programa. O teste é uma coisa separada do teu programa original. Ele tem que orientar o teu programa original e ser o mais próximo possível dele, para que você olhe as regras nos dois lados e as regras sejam muito parecidas, para não dizer sempre idênticas. A ideia do teste é isso, é ter, para alguém mexer num lugar, para aquilo ter certeza que você está mexendo, você tem que mexer também no teste. Beleza, ó, estamos com 100% de cobertura no código na entidade. Show! Agora nós temos que fazer a cobertura das demais coisas aqui. Aí eu queria pegar um que a gente pudesse trabalhar aqui com injeção de dependência. Vamos lá. Vamos fazer, por exemplo, o teste do controller. Ó, vamos criar o teste do controller aqui. Vou copiar a própria pastinha aqui de novo. Então, eu vou criar aqui o teste do controller. Eu vou apagar a porra toda aqui até embaixo. Então, aqui eu tenho counter controller. Eu nem sei direito o que eu vou testar no counter controller. Vamos olhar a cara do controller para ver. Entendeu? Bom, ó. Para criar um controller, a gente precisa de ter um counter use case. Tá? Então, se a gente for aqui ter o counter controller, ele pede um use case. E é aí agora que a gente começa a perceber, vocês vão entender por que é interessante passar o use case como parâmetro. O use case é um interface. Então eu posso aqui criar uma classe, por exemplo, fake, que extends, deixa eu tirar esse interface daqui, que implementa o use case interface, e aí tem aqui dois métodos que a gente tem que, nessa classe aqui, que é uma classe fake, ela pode ser fake, ela pode ser mock, ela pode ser teste, o que você quiser usar aí como uma classe que você está criando só para efeito de teste. Vou botar como nome de teste aqui, tá? Então a gente tem aqui um interface, tá? E a gente vai precisar do... Não precisa de nada. Peraí, nada a ver. Peraí. É isso aqui. Isso aqui. A gente vai passar ela aqui como parâmetro, tá? E o que a gente pode começar a testar nela aqui, ó? Por exemplo, os valores iniciais aqui, ó. O que eu quero que seja no o counter, o isLoaded e etc, etc, tá? O que eu quero que esses valores, os valores iniciais dela sejam. Então, vamos lá. Eu espero, expect, que o meu counter controller, certo? Ponto counter, por exemplo, seja 0. Inicializa como 0. Eu espero que o isLoaded dela, se a gente for olhar lá na classe, o isLoaded é inicializado como false. Então eu espero que ele seja false. E obviamente eu espero que o
is not loaded, e aí você vai fazer alguma coisa desse tipo. Not is loaded. É isso que a gente espera que essa classe tenha. Que ela quebrou. Ah não, counter.value aqui, né? É a entidade. Counter é uma entidade. Não é uma classe. Se a gente olhar lá, ó, inicializa counter entity com value igual a 0. Perfeito. Aí que a gente não precisa testar a classe counter. Por quê? Porque a classe counter nós já testamos, a counter entity já está testada aqui. A gente sabe que se inicializar com 0 e etc. Aqui você não precisa se preocupar com a classe em si. Você só tem que falar, cara, inicializa a classe counter com 0. O valor inicial dela é 0. Então, quando a gente for lá olhar, a gente tem que ver, ó, ele tem que iniciar aquele 0 que está lá e esse 0 que está aqui. Beleza. O que mais nós podemos testar aqui, ó? Vamos lá. Increment counter. Eu quero testar a classe increment, o método increment counter. Agora aqui começa a ficar legal. Aqui agora a gente começa a testar coisas do mundo real. Certo? Beleza. Então, eu espero que ele seja 0 no primeiro momento. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o counter controller, vou dar um increment counter. Esse increment counter, ele é assíncrono, então eu vou fazer isso aqui ser assíncrono. Vou dar um await aqui, certo? E eu espero que isso aqui agora seja 1. Tá? Eu posso fazer esses testes aqui em qualquer lugar, não precisa de internet, não precisa de nada. O que ele está reclamando? Ah, reclamou aqui desses unimplemented aqui, ó. Tá? Quer dizer, aqui eu vou ter que implementar alguma coisa parecida com esse use case test, se a gente quiser, tá? Então, por exemplo, eu posso retornar o meu counter ponto vou até olhar o que ele faz aqui. Ele chama o use case que retorna o counter. Esse cara aqui faz exatamente isso aqui, ó. Só que aí ele já começa a acionar repositórios, etc., que é o que eu não preciso testar nesse momento. Retornar simplesmente isso aqui, ó. Retorna aqui assíncrono, retorna um new counter, o load counter nós não mexemos com ele ainda, tá? E a gente vai rodar e ele vai funcionar. Ou seja, eu tô mocando, eu tô simulando o meu use case, o que ele faria, o que eu espero que ele faça e etc, tá? Só que o use case de verdade, ele vai chamar o repositório, ele pode fazer outras coisas que, para efeito de teste no controller, não nos interessa. Interessa ele incrementar lá o cara e trazer um de volta porque ele precisa disso incrementado, tá? Só que a gente não está verificando essa rotina aqui, ó, Notify Listeners. Ou seja, no meu teste, se eu tirar essa função Notify Listeners daqui, tá? O meu teste, ele vai funcionar direitinho. Olha lá, passou. Meu teste está validando. Só que o meu código não está fazendo o que eu quero que ele faça. Eu quero que ele chame a função Notify Listeners. Ele precisa chamar a função Notify Listeners para mim. Então a gente precisa aqui adicionar um listener Notify Listeners Count. Aqui, Notify, tá escrito errado. Eu preciso adicionar aqui um add listeners aqui, que vai fazer o que para mim? Que vai incrementar esse cara aqui. E aí eu vou falar, cara, eu espero que o meu Notify Listeners Count agora seja 1. Ou seja, que você tenha disparado, feito um Notify Listeners para mim nesse processo aqui. Quer dizer, eu posso até escrever aqui, ó, eu espero que Notify Listeners no começo seja 0 e depois seja 1.
Quando eu rodar isso aqui, ele vai quebrar exatamente nessa linha aqui, ó. Tá? Por quê? Olha lá. Nessa linha. Por quê? Porque Notify Listeners tá 0 e eu estou esperando que seja 1. Como é que eu faço ele disparar? Como é que eu faço ele incrementar isso aqui? Eu sou obrigado a colocar um Notify Listeners aqui. Então, você escreve aqui no teu código um processo que, se você esquecer, arrancar essa biboca daqui, você perde totalmente a reatividade. A tua tela vai parar de funcionar, porque quem vai estar vigiando esse controller que é um Change Notifier, quem vai estar vigiando não vai estar sendo notificado quando você incrementar o contador. Quer dizer, nós vamos clicar na aplicação no maisinho, ele vai estar incrementando as variáveis internas, mas não vai estar notificando a tela. Então, ao fazer isso aqui, ou seja, ao adicionar um listeners no meu controller aqui, dentro do meu teste, tá? Adicionar um listener no meu controller, botar um carinha aqui, eu falo, cara, isso aqui obriga ele a chamar um Notify Listeners lá dentro. E eu também estou obrigando ele a chamar o Increment Counter aqui. Por quê? Porque ele está chamando lá dentro e eu falo, cara, você tem que incrementar o contador e retornar para cá. Ou seja, ele, para fazer isso que ele tem que fazer, ele tem que chamar essa rotina aqui e me dar o Notify Listeners aqui embaixo. Note, não preciso que o meu use case esteja conectado a um repositório, não preciso que esse repositório esteja efetivamente fazendo alguma coisa, salvando arquivos lá no Shared Preferences, porque os repositórios de vocês normalmente vão acionar lá APIs, Firebase e o raio que o parta. Você não precisa de sair fazendo tudo. Qual é a próxima camada que o controller trabalha? O controller trabalha com um use case, então ele vai acionar o use case. Se esse use case é um use case de teste, é um use case real ou que seja, para o controller isso não interessa, tá? Se a gente não injeta esse use case aqui dentro, tá? A gente não injeta ele aqui. Vamos supor que aqui, ó, em vez de eu usar o use case que está injetado aqui, né? Vamos supor aqui que a gente usasse o use case de verdade. Ou seja, eu vou criar uma instância aqui do use case, fazendo assim não sei o que, e etc. Que deu o use case também, não esse use case de verdade, que é a implementação. Ele internamente instancia as classes de repositório, etc. O que vai acontecer? Quando você no teu teste, que você der aqui o increment counter aqui, ele vai sair fazendo tudo e vai parar, vai bater um negócio lá dentro do teu Firebase. E às vezes você não quer, cara, e não consigo testar porque a coisa está no ar, a API não está no ar, o Firebase está não sei o quê. Então, quando a gente injeta a dependência, a gente tem o controle do que está fazendo aqui dentro, o que o nosso controller está pedindo para ser feito, entendeu? E a gente para nele ali, captura ele, por quê? Porque ele está pedindo para o meu carinho de teste. Bicho, eu faço o que eu quiser aqui, e eu sei que ele rodou, eu sei que esse increment counter foi chamado, entendeu? A gente pode até fazer aqui, ó. A gente pode ter aqui um carinha parecido com esse aqui, se você quiser, ó. Increment counter count, tá? Eu falo, cara, você é obrigado a chamar esse cara aqui. Por quê? Porque eu espero, inclusive, tá, que esse meu counter user case aqui, que vai ter ali a variável increment counter count, ali, que ela seja 1 também. Ou seja, eu espero que você tenha chamado essa função aqui, pelo menos uma vez. Então, a gente sai cercando, a gente vai fechando o cerco para quê? Para obrigar essas duas linhas aqui serem escritas. Essas duas linhas, como é que a gente obriga elas? Validando essas três coisas aqui. Ó. A gente obriga que aquelas duas linhas estejam escritas. Quer dizer, ele vai ter que chamar esse cara aqui, ele vai ter que colocar a resposta dentro do counter e ele vai ter que dar um notify listeners pra gente. Pronto. É o que ele fez. Ele chamou,
ele guardou dentro do counter e ele deu um notify listeners. É isso que eu espero que ele faça. E aí a nossa injeção de dependência parou o negócio aqui dentro da nossa classe teste e nós não saímos fazendo isso lá para baixo, acionando repositórios e fazendo um monte de cagada lá para frente, porque nós queremos testar. Fora a performance. Porque se você ficar chamando shared preferences, não sei o que, na hora que você vai rodar os testes, ele sai fazendo, escrevendo arquivo, fazendo um monte de coisa. Isso aqui ele roda com muita rapidez. Por quê? Porque está fazendo tudo na memória. Isso aqui tudo na memória, não está salvando arquivo, não está fazendo nada. Tá? Bom, vamos lá, o controller. Está faltando agora o load counter. Muito bem, vamos fazer uma coisa muito parecida com isso aqui. Vamos lá, é o load counter aqui. Tá? A gente vai ter basicamente a mesma coisa. Olhando para o load counter, ó, a gente vê que tem um notify listeners, depois tem um outro notify listeners aqui, ó. Tem dois notify listeners acontecendo aqui, tá? Então, o que a gente espera que aconteça, tá? Vamos lá. Então, vamos dar o... A gente pode tirar esse cara daqui, que a gente não precisa testar isso. O load counter. Ele vai acontecer isso aqui. Ele não é nem método assíncrono, que nós vamos esperar aqui. Então, a gente espera que o isLoaded o isLoaded no final seja true e tenha chamado notify listeners 2 vezes. Vamos lá. isLoaded seja true e tenha chamado esse cara aqui 2 vezes. Mas vamos ver o que ele vai dar pau, o que esse cara aqui vai retornar. A gente pode criar aqui uma nova entidade. Vamos pegar aqui a entity aqui dentro desse cara. Quer dizer, eu vou simular, ó, vamos supor que ele está carregando aqui com 40. Retorna uma entidade com 40. A gente pode inclusive testar aqui. O cara, eu quero que a entidade, o valor dela seja 40, porque é o que eu estou passando aqui, isso 40 aqui. O isLoaded de Twitter tenha sido chamado 2 vezes. Pronto, passou. Entendeu? Vamos rodar o teste aqui. Coverage. Fechar esse monte que toda vez ele vai abrir numa, não consegui resolver esse problema para ele abrir na mesma página sempre. Tá lá o controller com 100% de cobertura de código. Ou seja, tudo que é referente ao controller, a gente conseguiu testar. E agora a gente pode ir fazendo isso, vai fazendo isso para as outras classes aí para frente. Tá? Alguma pergunta? Pô, eu queria saber até esse negócio que tu faz aí, que puxa HTML, achei sensacional, mano. Depois tu me manda o call package aí. Mano, isso é um programinha que você instala. Acho que eu falei no começo, não sei se você estava ali na hora. A gente instala esse HTML aqui, ó. Tá? Eu criei um scriptzinho que vai estar lá no Git. Tá? Isso aqui tudo eu vou subir lá pro Git. É só rodar esse carinha aqui. Ele faz o quê? Ele chama a rotina Flutter, teste, passando os parâmetros, dizendo qual é o arquivo, tá? E aí ele pega esse arquivo aqui, ó, esse lcov.info, que está aqui, ó, e ele converte. Se a gente for olhar aqui, ó, coverage aqui, ó, ele gera uma página, cara, aqui, ó, vendo, ó? Ele gera uma página web aqui. Se a gente abrir esse index HTML aqui, ó, é o que nós estamos vendo aqui na tela. Se a gente for olhar aqui, ó, tá vendo? Ele abre esse HTML e aí tem as subpáginas ali com todos os HTMLs, as coisas que ele gera esse carinha pra gente. Entendeu? Esse GNHTML. Ele pega esse arquivo de informações de cobertura de código e transforma num HTML desse jeito aqui que dá pra gente sair vendo, tá? Top. Os outros testes, tá? A gente pode fazer aqui, eu tô falando porque às vezes fica muito repetitivo. E de novo,
as coisas são realmente repetitivas. Você vai encontrando padrões, e esses padrões vão se repetindo. Repository. Entendeu? Mas é basicamente a mesma coisa. O que vai mudar é um comportamentozinho aqui e outro ali. Suas classes, elas têm uns comportamentos muito pequenos. Elas precisam ser simples, tá? Então, ó, aqui, ó, já é um teste de shared prefs, tá? Quer dizer, nós não temos como testar o repositório ou interface. Interface a gente não testa, a gente testa as implementações. Esse cara aqui, ele realmente precisa ser testado para saber o que ele está fazendo. Então, a gente tem a classe, o repository aqui, que vai criar uma instância. Essa instância, deixa eu dar um import nele aqui, né? Essa instância, ela precisa aqui, para trabalhar, de nada. Tá vendo? O repositório não precisa de nada para trabalhar. Lembra que o use case, é porque eu pulei, né? É do controller para o use case. Eu já vim direto para o repositório. Não tem problema não. Ele não precisa de nenhuma classe aqui acessória para ele trabalhar. Se eu não me engano, o shared preferences, shared flutter, shared prefs tests, a gente precisa chamar um códigozinho nele para ele inicializar em modo teste. Se eu não estou enganado, eu não lembro se é o shared prefs que faz isso. Aqui, é isso aqui, ó. A gente tem aqui, ó. Porque ele, na realidade, quando está no modo teste aqui, ele faz as coisas na memória. A package foi muito bem construída. Ela não sai salvando e fazendo as coisas, ela faz na memória. Então, quando a gente faz isso aqui, é como se a gente desse um estado inicial para ele trabalhar com esses valores ali, tá? Então, vamos lá. A gente pode fazer aqui um get counter. Vamos testar o get counter primeiro aqui, ó. Então, vamos testar o get counter, tá? E aí, olhando para dentro desse get counter, ó, nós vamos ter um counter aqui. A gente pode testar sem nada, vindo nada, ó. Vamos testar vindo nada, ó. Não tem nenhum valor na memória, certo? Então, se a gente vier aqui e mandar buscar a entidade, counter entity igual, ponto, get counter aqui, vamos dar o await ali para ele esperar, certo? O que a gente espera? A gente espera qual é o valor que a gente espera que esteja. Aqui tem que dar um assim aqui em cima. Qual o valor que a gente espera que ele esteja? 0, porque se não tem nada, ou seja, aqui, ó, se o getString trouxe nulo, ou seja, não tem nada, a gente vai transportar essa string aqui, vai dar o decode, vai pegar o from JSON. A nossa entidade já está preparada, linda, maravilhosa, para ser instanciada a partir de um JSON vazio, de um map vazio. Então a entidade não vai dar pau, entendeu? Então a gente espera que seja o valor 0. Entendeu? Se a gente tiver um outro valor aqui, vamos tentar aqui, por exemplo, counter. Aqui. Se tiver aqui, por exemplo, counter com 10, a gente espera que esse valor aqui seja 10. Opa, o que ele reclamou ali? Type int não é um subtipo. Ah, não, peraí. Tá, é porque aqui, quando a gente salva o counter como um toJSON. Na realidade, ele vai salvar esse cara aqui como sendo um JSON.
de value, 2 pontos, 10. Porque ele não salva o valor em si, ele salva um JSON. O erro que deu foi no decode daqui de dentro do counter, tá? Beleza, vamos lá. Agora a gente vai testar o save. Vamos pegar parecido aqui. Então nós vamos testar o save counter, certo? Então nós vamos criar uma entidade aqui, por exemplo, com o valor de 20. Nós vamos dar o save counter nela, que ele pede o counter entity. O que ele está reclamando aqui? Estou ficando doido. Counter. Counter entity. Aí, tá? Beleza. O save, tá? O save, ele espera que retorne true. A única coisa que a gente espera aqui é que ele retorne true, tá? Ou seja, mas eu tenho que validar se ele realmente salvou esse cara aqui como 20. O que eu posso fazer? Posso fazer aquele esquema de fazer o get. Ou seja, vai lá, faz o get dessa entidade. Eu mandei 20, eu espero que ela tenha 20. Passou. Rodamos. Coverage. O repositório. Ficou faltando. O repositório está coberto. Está faltando só agora o use case. Beleza. Vamos fechar aqui. Fecha aqui. Vamos copiar aqui o controller. Vamos lá. O use case test. Beleza, vamos arrancar esse cara daqui, que é cópia. Vamos abrir aqui o use case, cadê ele? Aqui, use case. Vamos testar o use case. Tá. Aí agora eu não vou testar o use case teste, não. Eu vou testar o meu use case normal. Só que o meu use case normal precisa de um repositório. Então eu vou colocar aqui um class repository test que extends a interface de repositório necessária para isso trabalhar. E a gente vai... Tem dois métodozinhos aqui que nós vamos ter que fazer. O get counter e o save counter. Ok, sem problema. Vamos olhar para a cara do... Vamos implementar o repository aqui. Counter repository. Vou tirar esse teste daqui. Vou passar o repositório como injeção de dependência. O controller não existe. Estou testando o use case. Então vamos olhar para a cara do use case. Nós temos o increment counter. Então nós temos que testar aqui ponto increment counter. Qual é o counter? Vamos criar o counter. Counter entity, o valor dele, vamos botar por exemplo 10, certo? O increment counter aqui é assíncrono. O que eu espero que esse cara me retorne? Um counter entity. Counter 2 aqui, o new counter. New counter. Que é assim. O que eu espero que esse new Copilot, bicho, é outro nível. Entendeu? Você fazer as coisas no Copilot. Ele já escreve para você. Eu espero que ele seja 11, tá? Ele vai dar pau aqui para todo lado, que você te rodar, por quê? Porque ele vai estar chamando esses caras aqui, e olha lá, unimplemented erro, quer dizer, a gente está fazendo aqui o increment counter. Quando a gente faz o use case increment counter, ele chama o save counter, certo? Ele chama o save counter. Então, aqui eu posso retornar true.
Aqui eu posso ter uma variável save counter count, que foi chamado com 0. Aqui é assíncrono. Aqui a gente incrementa ela. Ou seja, eu quero que quando ele chama, o use case chamar o increment counter, eu espero que o meu repositório, a rotina save count, tenha sido chamada uma vez. Tem umas packages, Mocktail, Mockito e não sei o que quando você faz isso aqui, ele moca isso tudo e aí ele te dá o contador de cada rotina, mas eu não gosto de depender dessas packages não, Christian, é a opinião minha. Eu gosto de fazer, implementando, porque aí você vai vendo as coisas acontecerem dentro das tuas classes, entendeu? Então, ele vai chamar o increment counter vai fazer alguma coisa, vai me retornar o counter feito, bonitinho, e vai chamar o save counter do meu repository. Tá? Eu vou fazer semelhante a isso para o load counter. Aqui eu, inclusive, posso colocar isso aqui para ficar melhor, o load counter aqui. E aí, o que o load counter faz? Eu chamo o load counter e espero receber uma entidade. Então, nós vamos fazer isso aqui, e aqui é load counter. Ou seja, eu espero receber um counter. E aqui eu venho, por exemplo, no meu get counter aqui, eu posso fazer return on. Deixa eu tirar esse fio ativado aqui, que não tem nada a ver, não precisa. Por exemplo, digamos que eu retorne aqui um counter de valor 55, por exemplo. Então eu espero que esse valor aqui seja 55. E eu posso fazer a mesma coisa aqui. Eu posso ter uma variável aqui, getCounter, e eu quero forçar que esse cara tenha sido chamado. Então, getCounter aqui vale 1. Rodei. Beleza, passou. Rodamos aqui o test coverage. E nós estamos com 100% de código do nosso back-end da aplicação. Depois, aí acho que nós vamos ter que fazer uma outra sessão para mostrar os testes de tela. Como o de tela e de módulo. O de tela é o mais chato de todos, tá? Acho que a gente vamos ficar para a próxima, porque já tem mais de 1 hora aqui de aula que nós estamos fazendo. Mas vocês estão vendo que não é difícil você escrever os testes, é uma questão de prática. Você tem que ir entendendo, e se você faz o contrário, se você primeiro escreve o teste, eu vou escrever uma rotina chamada load counter. Então você escreve a rotina, você escreve o que ela representa, você escreve o que você espera que aconteça, e etc. Quando você for escrever a rotina, o teu teste já disse o código que você tem que implementar aqui dentro, tá? É muito difícil programar desse jeito, não é fácil fazer em TDD, tá? Mas também não é difícil você implementar as coberturas de teste. O ideal é você escrever alguma coisa, cobre tudo com teste. Tá funcionando? Tá. Deixa eu cobrir com teste isso aqui. Entendeu? Para mim ter certeza de que vai funcionar. Pelo menos o back-end, ou seja, as classes que funcionam na cozinha da aplicação, a gente consegue escrever esses testes aí, cara, muito fácil, porque são só algoritmos. A parte de tela que é chata, que você tem que testar, pegar o botão, simular clique de botão, procurar o widget na tela para ver se o widget desenhou com o valor que você quer e etc. É bem mais chatinho, mas a parte da cozinha é muito facinho de fazer. Dúvidas? Eu vejo o quão é importante, quão é necessário os testes internos e externos, como tu falou há pouco tempo. Internos e externos quando vai consumir API. Mas esses testes de tela, eles são... Qual é o grau de necessidade que
que se precisa, já que é uma coisa que é quase que visual. O ideal, Alan, é que o teu código tenha 100% em tudo, tá? Mas é muito difícil de ter 100% em tudo. Quanto mais teste você tem, mais difícil é de você ter problemas na tua aplicação. O ideal é que você realmente simule cada clique de botão que você tem na tua aplicação. O que é simular o clique de botão? Se a gente for olhar aqui, eu não vou escrever o teste não aqui todo, mas porque nós vamos fazer na próxima. Mas se eu for olhar a minha tela, tá? Ó, se eu for testar o comportamento desta tela, tá? Então eu vou injetar um controller que eu vou criar lá um controller fake, um controller de teste. Eu não vou criar o controller bonito e etc. Eu vou criar um controller de teste para ele simular lá a brincadeira, tá? O que eu vou testar, por exemplo, nessa tela? Tá? Eu vou testar se eu tenho um text que tem o valor nesse text do counter do meu controller. Eu não vou testar, por exemplo, se o tema desse text é esse daqui, entendeu? Eu vou testar coisas que são assim dinâmicas, que são fáceis de você quebrar na tua aplicação. Lógica de tela. Entendeu? A lógica de tela. O ideal seria eu tenho que encontrar um text que tenha o texto desse text seja exatamente o texto do valor que está dando no meu controller e o style desse text tem que ser exatamente esse aqui. Entendeu? O ideal... Aí entra em outra categoria de teste, que seria o Golden Test. Golden, exatamente. O Golden Test. O Golden Test você bota tipo uma máscara e você fala, cara, a tela tem que estar com essa máscara aqui, nessa parte aqui tem que ter um texto escuro, nessa parte aqui tem que ter um texto vermelho. Essa parte é chata pra caramba e eu não implemento isso. Eu não implemento o Golden Test, tá? Mas, por exemplo, a outra coisa aqui, só um minutinho, só para concluir aqui, eu já vou te atender. Por exemplo, eu testo o clique desse botão. O que eu testo no clique desse botão? Tá? Eu testo se ele chamou minha função increment counter. Eu não preciso, num primeiro momento, sair fazendo um monte de coisa, entendeu? Vai lá, dá o notify listeners e vai e volta. Por quê? Porque eu já testei no meu controller, tá? Que ele tem que ter esse notify listeners aqui. Então eu testo o seguinte, esse botão que tem lá, tem um botão lá que tem um ícone, não sei o que, esse botão, ao clicar nele, então você simula um clique no botão, você acha o botão na tela e simula o on tap nele. Ele chamou o meu increment count do meu controller, ou seja, ele fez alguma coisa tipo isso aqui, né, que a gente tem feito aqui, quer dizer, aqui eu vou ter o counter controller, o increment counter aqui, quer dizer, essa variávelzinha no meu mock aqui incrementou, beleza, então o meu onPress está chamando o meu increment controller, para mim certificar, nessa tela aqui, o que eu preciso me certificar? Disso e disso. O resto é como o Edson falou, é Golden Test, é teste de visual. A gente realmente, teste visual dá um trabalho do caramba, teria que ser uma outra equipe, um outro módulo de teste tão complexo que ele é. Dificilmente. Dificilmente né, a gente, numa aplicação nossa mesmo aí, você vai fazer esses golden testes dessa forma aí. Aí é o teste meio que visual, né? Só que para uma aplicação dessas daí bem pica das galáxias, isso tem que ter uma equipe lá que cria esses golden tests, que cria isso tudo. Por quê? Porque se você arrancar esse cara daqui, ó, entendeu? E não estava esperando arrancar esse cara aqui da tela, se você não tem lá um golden test, um troço, cara, tá faltando um troço escrito aqui na tela. Era para ter um texto escrito aqui na tela, não tem, o golden test vai quebrar. Entendeu? Então eles realmente escrevem isso. Pedido de fazer o deploy.
Eles, quando é um negócio assim, que tem que testar cada vírgula, cada pixel que aparece na tela, aí realmente se escreve, mas nas aplicações que a gente está Situações muito extremas. muito extremas aí, entendeu? Tipo, aplicações aí de banco, e que assim, que tem equipes gigantescas e que os caras vão testando tudo mesmo. Essas que a gente constrói, que são aplicações que precisam funcionar muito bem. A gente tem essa consciência. Mas às vezes você tem 3, 4 pessoas só encostando na aplicação, entendeu? Então é muito difícil de alguém arrancar um trem ali desse negócio. Agora, quando você tem equipe aí de 200 pessoas encostando na aplicação, é difícil. A única forma de você cercar todo mundo é com teste. Esses testes que nós criamos aqui é para certificar que a nossa cozinha está funcionando direitinho. Você pode mexer na tela no front-end, mas a parte do back-end, a parte da cozinha, ela não vai quebrar. Ela não vai quebrar. Ela não vai ter erro. Vai ter erro na tela. Você vai esquecer de botar o text ali, você vai formatar o text errado, vai dar aquelas quebradas de pixels, overlapping de pixels, aquelas coisas ali, entendeu? Mas a tua cozinha, qual a principal dificuldade de todo mundo que chega aqui no Discord? Cara, a cozinha tá toda desarrumada, tá uma bagunça. Entendeu? Show, cara. Beleza. E aí mais um motivo de tu dividir as responsabilidades. Né? Se tu divide as responsabilidades, tu testa bem melhor, porque tu já sabe o que vai testar, né? Tu vai testar uma coisa única, uma coisa especializada. Muito pequeno. Tudo que a gente tá testando aqui é pequenininho. Ô, Christian, tu vai colocar online o vídeo? Vou estopiar aqui. Vocês têm mais alguma pergunta? Tem sim. Pode. Quando você falou quando se trata de tela, vai da acessibilidade do programador, tipo, elencar o que é não necessário, né? Uhum. Mas, tipo, você tem uma ordem de prioridade, por exemplo, mudança de estado, tá? Mas, tipo, você tem alguma prioridade, assim, alguma ordem que você segue? Para construir os testes, você está falando? Em tela. Porque, tipo, você vai dar acessibilidade do programador, elencar o que é ou não necessário. O negócio falou aí só tem 2 coisas que seriam interessantes testar. Eu testo, quando eu faço teste de tela, tá? Eu testo o que ela acessa do meu controller. Então, aonde tem na tela referência ao controller, eu escrevo teste. Por exemplo, igual aqui, ó. Se o meu controller não está carregado, eu espero encontrar um circular progress indicator na tela. Por quê? Porque para me garantir que pelo menos em algum lugar isso está acontecendo. Ah, mas ele pode esconder isso aqui. A pessoa pode colocar num lugar que não está visível. Aí já entra na parte do Golden Test. Já entra no que o Edson falou. O Golden Test, cara, imagina que é uma máscara. É igual um streamer que você vai falar, olha, isso aqui vai ter que aparecer assim, isso aqui tem que aparecer assim. Então, o que eu testo na tela é referências ao meu controller. Por isso que eu gosto de passar para minha tela o meu controller como referência, inclusive até interface, para poder eu mocar esse cara aqui, fazer um cara fake meu aqui, colocar os valores que eu quiser, não precisar de ficar instanciando o use case, e aí o use case precisa instanciar repositório para poder fazer toda a injeção de dependência que é feita aqui no módulo, entendeu? Ó, a gente instancia o repositório para instanciar o use case, para instanciar o controller, para poder pegar o controller e injetar dentro da screen. Então, eu crio um controllerzinho fake lá, mock para mim, e testo o comportamento aonde é referente a coisas que existem nesse controller. Então eu testo isso aqui, quer dizer, is not loaded, tem que ter um singular progress indicator. Ok. Is loaded, ok. É is loaded? Então eu tenho que ter um text com um controller counter value. Ponto. E eu tenho que encontrar um floating acting build button, dar o press nele e ver se ele chamou o meu controller increment counter. Esses são os testes que eu implementaria nessa tela. Entendeu? Se o ícone aqui é outro, se o cara mudou o ícone,
se o tooltip aqui, que é a dicasinha, quando você pressiona, tem um outro texto, eu não testo isso. Porque isso aqui já é a parte de visual, para você escrever testes para isso aí, que como eu falei, é um outro universo para testar isso aqui tudo, entendeu? Então eu testo a lógica da tela, eu preciso me certificar de que a tela está funcionando dentro da lógica do controller. Já me garante muita coisa de funcionamento da tela, porque o resto vai ter que ser meio no visual. Eu vou abrir a tela, eu vou ver como é que esse floating está alinhado, eu vou ver se esse text ficou grande, ficou pequeno, tá igual o Figma que foi montado ali, não dá, e etc. Quer dizer, aí já vai de um feeling. Não deveria ser assim, deveria ter escrito de teste de fora a fora. Mas realmente demora e é muito oneroso escrever esses testes, esses golden testes e todas essas validações que, na maioria das vezes, elas são visuais pra gente e você não mexe tanto assim. Porque é muito mais fácil você quebrar a lógica da tela do que você simplesmente desalinhar alguma coisa na tela. Porque às vezes na tela você está mexendo, você compilou ali 30, 40 vezes dentro da aplicação e você está vendo aquilo tudo funcionando visual. Uma imagem vale mais do que 1000 linhas de código, entendeu? Mas a parte mecânica da tela, a parte lógica, você tem que escrever teste para ela. Porque isso é facinho, facinho de quebrar, entendeu? Você esquecer de colocar um text desse aqui, ou você pegar um valor do controller que não é o valor que você quer mostrar ali na tela, é muito mais fácil do que você simplesmente escrever um negócio desalinhado na tela. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Alô? Da minha parte, não, tá perfeito. Beleza. Então eu vou stopar a gravação aqui para nós subir ela para o YouTube.